Que eu trago para todos que nos acompanham foi a eleição do Papa Leão XIV. Sabemos que com a morte do Papa Francisco, a igreja ficou vacante. O que é isso? O seu líder maior, o seu governo é falecido, então precisa-se escolher um outro. Quem é que escolhe? São os bispos? O povo? Não. São o grupo de cardeais que estão mais dentro da igreja, que percebem melhor a dinâmica da igreja, as necessidades do povo, a necessidade dos países. E eles unidos buscam um nome de consenso que possa dar respostas às ansiedades da humanidade. Tantas divisões, tantas guerras, tantas mortes, o tráfico de droga que aumenta, o tráfico de pessoas humanas que aumenta, tantos sinais de mortes que são antagônicos, que são contrários ao Evangelho de Jesus, que nos traz a vida. Então, nesse último dia 8, foi eleito na Capela Sistina, no Vaticano, em Roma, o americano Robert Francis Prevost. Nasceu aos 14 de setembro de 1955, lá em Chicago, nos Estados Unidos. Entrou para a ordem dos frades agostinianos e desenvolveu toda a sua vida vocacional, pastoral, como frade agostiniano. Depois de ordenado padre, teve a oportunidade de fazer um trabalho missionário no Peru. Depois volta para outros trabalhos na congregação, a serviço da congregação no mundo onde ela precisou. Posteriormente nomeado bispo, foi enviado novamente para o Peru, onde desenvolveu um grande trabalho social, evangelizador com as comunidades pobres. E o Papa Francisco, percebendo a grandiosidade do bispo Robert Francis Prevost, o nomeou cardeal e levou para Roma para cuidar do dicastério para os bispos. Nossa, e o que é isso? Ele cuidava da secretaria que indicava os bispos para as dioceses no mundo todo. Tipo assim, chega lá a relação dos padres e entre esses padres, segundo as informações que chegam, ele vai escolhendo qual é o melhor para tal lugar, para outro lugar, para outro lugar. Então, ele foi crescendo espiritualmente, foi crescendo dentro da igreja a partir do seu trabalho simples, do seu trabalho verdadeiro, da sua preocupação para com os pobres, mas antes de tudo, com a vivência do Evangelho. Tanto que logo depois de eleito, o mundo inteiro esperava. Mais de 90 redes de televisões de países diferentes estavam na Praça de São Pedro, aguardando a fumacinha do chaminé, quando ontem à tarde, por volta das 13h10, quando no dia 8, por volta das 13h10, surgiu a fumacinha branca na chaminé da Capela Sistina do Vaticano. Uma hora depois, aparece ao mundo o novo Papa, Leão XIV. É muito significativo quando ele escolhe o nome. O que quer dizer isso? Vamos olhar o que fez Leão XIII, porque o que fez Leão XIII, ele pretende dar uma continuidade no trabalho desse grande Papa que enfrentou dificuldades enormes no tempo da industrialização, em que as pessoas eram escravizadas, eram exploradas, e ele escreveu a encíclica Centésimos Anos, que é o princípio da doutrina social da igreja que coloca o evangelho como resposta para o sofrimento humano. O Papa Leão XIV, ao escolher esse nome, quer dizer: eu continuarei defendendo os pobres, eu continuarei ao lado daquele que sofre, porque é mandato do evangelho. Cuidar dos pobres, estar do lado dos pobres, ajudar os pobres, não é comunismo, é viver o evangelho de Cristo. E quando o Papa Leão XIV aparece na sacada do Vaticano, sua primeira palavra, sua primeira frase: a paz esteja com vocês. Essa é uma partezinha do Evangelho, quando Jesus aparece aos discípulos, logo depois de sua crucifixão, os discípulos estavam atordoados. E toda vez que Jesus chega para com os discípulos, ele diz: a paz esteja com vocês.
É muito significativa essa frase, porque nós estamos diante de um mundo conturbado com tantas coisas, tantas adversidades que nos preocupam. Mais de 80 conflitos estão espalhados no mundo todo. Os grandes conflitos, como por exemplo Rússia e Ucrânia, aquela questão de Israel, no Líbano, no Iraque, no Oriente Médio todo, o tráfico de pessoas que aumentam a cada ano. Mas a preocupação do nosso Papa Leão XIII é de também continuar com uma igreja missionária. A missão da igreja não é a ambição de ter maior número de católicos, de ter número de pessoas, mas é anunciar o evangelho. Você, meu irmão, minha irmã, se adere à igreja, não é porque está se oferecendo um milagre aqui, ali, acolá, mas é porque é bom, porque você foi tocada por Cristo para também ser um outro anunciador e testemunhador do evangelho de Cristo. Então, quando o Papa se coloca como humilde, pede orações, fala que precisa de mais pontes do que divisão, ele nos vem dizer: eu quero estar sempre do lado daquele que sofre, eu quero sempre estar disponível para promover a paz entre os povos, para promover a paz entre as nações, as famílias, e fazer da igreja aquilo que é sua essência, a missionariedade. Todos nós batizados somos chamados a sermos missionários para anunciar o Cristo, para testemunhar o Cristo onde quer que nós estejamos. Rezemos pelo nosso Papa Leão XIII e que ele faça um bom pastoreio, que ele conduza a igreja sobre as luzes do Espírito Santo. E fiquem com Deus.